Sei que pode soar estranho, porque durante anos disseram para você beber mais água, que isso é bom para você, mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. A maioria das pessoas com mais de 50 anos bebe água de forma incorreta para sua saúde sexual, no momento errado, nas quantidades erradas e às vezes até o tipo errado de água. Quando você corrige isso, pode melhorar sua circulação, sua energia e sim, de forma notável, sua vida íntima. Hoje vou explicar por que a água é tão importante para sua função sexual, como a desidratação sabota lentamente o seu desempenho e exatamente como beber água de uma maneira que favoreça uma vida sexual plena e satisfatória após os 50. No final deste vídeo, você entenderá por que chamo a água de um dos potenciadores de desempenho mais subestimados do mundo. Porque sua vida sexual depende mais da água do que você imagina. Comecemos com algo simples, mas que frequentemente ignoramos. Uma resposta sexual saudável é, em sua essência, um evento vascular. Pense assim: como um sistema de irrigação, ela precisa de fluxo sanguíneo adequado para funcionar perfeitamente. Seus tecidos íntimos precisam de um fluxo constante e vigoroso de sangue para responder adequadamente ao estímulo, expandir e manter a sensibilidade. E aqui está o ponto-chave: seu sangue é principalmente água. Sem água suficiente no organismo, o volume sanguíneo diminui, a circulação desacelera e aquela irrigação perfeita de que você precisa para uma resposta sexual completa fica comprometida. Na minha experiência clínica como doutora Roberta Andrade, com mais de 12 anos, vejo isso constantemente. Pessoas que estão, mesmo ligeiramente desidratadas, descrevem sua resposta sexual como mais lenta, menos intensa ou que diminui rapidamente. Quando você não bebe o suficiente, o corpo não fica apenas um pouco com sede. Entra em modo de conservação, um ajuste de sobrevivência que prioriza o cérebro, o coração e outros órgãos essenciais, que recebem a primeira parte do seu suprimento reduzido de sangue. Infelizmente, na hierarquia da sobrevivência, sua função sexual não está na lista de prioridades. Assim, ainda que sua mente esteja disposta, seu corpo pode literalmente ser incapaz de enviar sangue suficiente para criar e manter a resposta sexual adequada. O problema oculto que está sabotando sua intimidade. Há outro problema oculto que você precisa conhecer. A desidratação engrossa o seu sangue. Imagine despejar água através de um canudo, é fácil, certo? Agora imagine tentar empurrar xarope pelo mesmo canudo. O sangue mais espesso tem mais dificuldade para viajar rapidamente pelas suas artérias, especialmente as menores que irrigam os órgãos sexuais. E é aqui que a idade acrescenta outro desafio. Após os 50, os vasos sanguíneos tendem a ser menos flexíveis devido às mudanças naturais no colágeno, na produção de óxido nítrico e à possível formação de placas. Se as suas artérias já estão um pouco rígidas, a última coisa de que você precisa é um sangue lento e pegajoso tentando abrir caminho por elas. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida sexual plena e saudável. As fontes ocultas de desidratação que prejudicam sua performance. Algumas pessoas me dizem com confiança que bebem muita água, mas quando aprofundo e pergunto exatamente o que elas estão bebendo, a verdade vem à tona. Em grande parte é café, chá, refrigerantes ou até álcool. Embora essas bebidas contenham água, elas também têm compostos que trabalham contra você. O café e o chá preto são diuréticos leves que estimulam os rins a eliminar líquido mais rapidamente, o que significa que a cada xícara que você bebe pode estar perdendo mais água do que imagina. O álcool vai além, pois inibe o hormônio que ajuda o corpo a reter água, levando à micção mais frequente, por sua vez, a uma desidratação mais rápida. A parte complicada é que a desidratação leve nem sempre é dramática. Talvez você não esteja com sede ou tonto, mas seu corpo ainda pode estar operando em déficit, afetando diretamente sua capacidade de resposta sexual. Os sinais que seu corpo está enviando. Uma das formas mais confiáveis de verificar é observar a cor da urina. Amarelo claro como palha geralmente significa boa hidratação,
mas se for consistentemente amarelo escuro, seu corpo está enviando um sinal silencioso de que precisa de mais líquidos. Outro sinal que muitas pessoas ignoram é aquela queda no meio da tarde, a sensação pesada e lenta em que as pálpebras começam a se fechar. Muitas vezes, não é apenas baixa energia ou fome, é o corpo tentando conservar recursos, porque o volume sanguíneo está ligeiramente reduzido. Câimbras musculares, especialmente nas panturrilhas ou nas coxas à noite, podem parecer coisa da idade, mas muitas vezes estão ligadas tanto à desidratação quanto a eletrólitos baixos, como magnésio e potássio. E aqui vai um sinal sutil e importante: diminuição da libido ou resposta sexual menos intensa, já que dependem muito do fluxo sanguíneo ideal e da sinalização nervosa. Os erros comuns de hidratação que vejo constantemente. O primeiro é o que chamo de hidratação por pânico. Quando a pessoa percebe que não bebeu água suficiente o dia todo e de repente toma 2 ou 3 copos grandes de uma vez, especialmente pouco antes da intimidade. A ideia é inundar o sistema, mas isso pode fazer mais mal do que bem, porque beber rapidamente grandes quantidades pode diluir o sódio no sangue rápido demais, uma condição chamada hiponatremia, que não só causa inchaço, como também pode provocar dor de cabeça, tontura e até fraqueza muscular. Outro erro comum é o ciclo deserto e enchente: passar horas sem beber nada, deixando-se secar como uma planta ao sol e depois tentar compensar à noite com vários copos de uma vez. O problema é que o seu corpo próspera com a consistência, suas células, seus vasos sanguíneos e sim, os tecidos que respondem ao estímulo sexual funcionam melhor quando estão constantemente hidratados ao longo do dia. E aqui vai algo de que a maioria não se dá conta. A sede é um indicador tardio. Se você espera para beber até sentir sede, já está atrasado, porque quando o cérebro envia essa sinalização, o corpo já se ajustou a um estado de desidratação leve. Preciso perguntar algo importante para criar um conteúdo melhor. Qual é o seu maior desafio atual com a hidratação? Digite 1 se for lembrar de beber água durante o dia ou digite 2 se for manter uma vida sexual satisfatória e plena. A sua resposta nos ajuda a entender quais aspectos são mais importantes para a nossa comunidade. O protocolo de hidratação para uma vida sexual plena. Aqui está o que eu recomendo aos meus pacientes. E, honestamente, é tão simples que você pode se sentir tentado a descartar, mas não faça isso. A primeira coisa é começar amanhã com um copo grande de água. E quando digo grande, refiro-me a pelo menos 300 a 400 ml dentro de 20 minutos após acordar. Pense no que o seu corpo esteve fazendo a noite toda. Você esteve respirando, suando levemente e filtrando resíduos pelos rins durante 7 ou 8 horas, sem ingerir uma única gota de líquido. Então, você acorda em um estado de desidratação leve, perceba isso ou não. Esse copo matinal funciona como a primeira lavagem do dia para o seu sistema. Reidrata as células, desperta os vasos sanguíneos e sinaliza aos rins para começarem a eliminar eficientemente as toxinas acumuladas durante a noite. Se quiser tornar esse copo ainda mais poderoso para a saúde vascular, recomendo adicionar uma pequena pitada de sal rosa do Himalaia e o suco de meio limão fresco. Essa combinação não é apenas pelo sabor. Os minerais naturais do sal, como magnésio e potássio, ajudam a restaurar o equilíbrio de eletrólitos, essencial para a contração muscular adequada e a função nervosa, incluindo os músculos lisos das artérias que permitem que o sangue flua para os órgãos sexuais. O limão fornece vitamina C, um potente antioxidante que ajuda a proteger o óxido nítrico de se decompor rápido demais na corrente sanguínea. O óxido nítrico é o gás que o seu corpo produz para relaxar os vasos sanguíneos, permitindo que se abram amplamente. Proteger esse composto significa uma resposta sexual mais forte e duradoura. A partir daí, a estratégia muda para o que chamo de gotejamento constante. Em vez de depender de poucas ingestões grandes ao longo do dia, procure beber pequenas quantidades, aproximadamente meio copo a cada 45 a 60 minutos. Pense nisso como manter a sua irrigação sob pressão constante, em vez de desligar por horas e depois ligar na potência máxima. Essa hidratação lenta e constante mantém o volume sanguíneo ideal, evita a lentidão que acompanha a desidratação leve e permite que o sistema cardiovascular funcione ao máximo durante todo o dia. Se você sabe que terá intimidade mais tarde, mantenha o consumo constante durante o dia,
mas pare de beber grandes quantidades cerca de 45 minutos antes. Isso dá tempo suficiente para o corpo processar a última ingestão, sem deixá-lo distraído por uma bexiga cheia quando as coisas esquentarem. Como a hidratação influencia seus hormônios sexuais? A produção hormonal é um processo de múltiplas etapas que depende muito da função saudável dos rins e das glândulas suprarrenais. Os rins filtram o sangue, mantêm o equilíbrio de eletrólitos e regulam os níveis de líquidos de um modo que apoia diretamente a estabilidade hormonal. Quando seu corpo está com pouca água, ambos os sistemas precisam trabalhar mais para mantê-lo vivo. Essa resposta ao estresse desencadeia a maior produção de cortisol, o principal hormônio do estresse. E, infelizmente, cortisol e hormônios sexuais não combinam, porque o cortisol elevado suprime a produção dos hormônios responsáveis pelo desejo e pela resposta sexual. A função sexual não é simplesmente empurrar sangue para os órgãos íntimos. Trata-se de enviar uma sequência incrivelmente precisa de sinais do cérebro, pela medula espinhal, através dos nervos pélvicos e até os músculos lisos dos órgãos sexuais. Quando você está desidratado, o equilíbrio de líquidos dentro e ao redor das células nervosas se altera, o que pode desacelerar esses impulsos. O resultado é excitação mais lenta, uma resposta menos espontânea ou até dificuldade para manter a resposta, porque as linhas de comunicação ficam atrasadas. A combinação perfeita para potencializar seus resultados. É aqui que acontece a verdadeira mágica. A água sozinha é poderosa, mas quando você combina a hidratação adequada com outros hábitos que potencializam o desempenho sexual, multiplica os benefícios. Alimentos amigos da circulação, como beterraba, espinafre, frutas vermelhas e salmão, ajudam a manter as artérias flexíveis, reduzem a inflamação e aumentam a produção de óxido nítrico. Quando seu corpo está bem hidratado, esses nutrientes podem ser entregues com mais eficiência aos tecidos que deles necessitam. A atividade física é outro aliado. Mesmo algo simples, como uma caminhada rápida de 20 minutos, aumenta o fluxo sanguíneo para a metade inferior do corpo. Mas se você estiver desidratado, esse benefício do exercício diminui, porque o sangue fica mais espesso, o coração trabalha mais e os músculos se cansam mais rápido. Não podemos esquecer o sono, porque sem descanso de qualidade, todo esse esforço começa a desmoronar. O corpo produz a maior parte dos hormônios sexuais durante as fases mais profundas do sono. E a desidratação pode sabotar esse processo de duas maneiras. Pode fazer você acordar mais vezes e pode aumentar a micção noturna, interrompendo ainda mais esses ciclos de sono profundo. Considerações finais. Amigos, vi pessoas na casa dos 50, 60 e até 70 anos transformarem completamente seus níveis de intimidade e energia fazendo esta única mudança. Água não é apenas evitar a sede, é alimentar os mesmos sistemas que fazem você se sentir vivo, confiante e capaz de desfrutar plenamente da intimidade. Quando você se hidrata de forma consistente, está dando ao coração, aos vasos sanguíneos, aos nervos e aos hormônios as condições de que precisam para render ao máximo. Amanhã cedo, comece com aquele copo de água. Beba de forma constante ao longo do dia e observe como na próxima semana ou duas a sua energia aumenta, o humor melhora e sim, sua vida sexual se torna mais satisfatória e confiável. Pequenas mudanças se somam e esta não custa nada, não tem efeitos colaterais e beneficia todo o seu corpo. Quero saber de você também, deixe um comentário dizendo, minha saúde em primeiro lugar e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Se este vídeo ajudou você, por favor, deixe o seu gostei para que o algoritmo do YouTube saiba que este conteúdo é valioso e nos ajude a alcançar mais pessoas que precisam desta informação. Compartilhe com um amigo ou familiar que possa se beneficiar. Você nunca sabe o impacto que isso pode ter. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de todas as nossas dicas de saúde. Sou a doutora Roberta Andrade e acredito firmemente que os seus melhores anos ainda podem estar à sua frente. Tudo começa cuidando do básico e lembre-se, nunca é tarde para começar a sentir-se melhor.